O grande sacrifício na cruz do Calvário foi por mim e foi por você. Outrora estávamos no mundo, hoje nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Abra os teus olhos espirituais e veja o que o Senhor tem para revelar para você nessa noite. O problema é que nós viemos aqui saindo da mesma maneira, que você possa sair daqui diferente. Se você sair daqui da mesma maneira, o culto, aleluia, não fez efeito para você. Quem faz o culto ser especial somos nós mesmos. Se alguém perguntar, você viu isso, viu aquilo? Não vi nada, eu estava adorando, eu estava chorando na presença do Senhor. Eu não vim para reparar, eu vim para adorar, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, para me desprender da presença aqui, irmãos, e dar lugar ao Senhor, para que o Senhor possa te encher. Aleluia, tem vaso de Deus aqui nessa noite. Tem vaso de Deus aqui nessa noite, igreja. Pastor, tô rachado, não tem problema. Se coloca na mão do oleiro, se coloca na mão dele, tira a tampa do vaso e deixa o azeite descer para a tua vida e deixa ele te encher em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir as irmãs virtuosas em nome de Jesus. Buscar
Só preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu sou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todo dos meus dias. Sou preparando um caminho, endireitando as veredas,
te ouvir. O meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer.
desistir, mas não desistiu e você está aqui. Sabe quem foi? Foi a mão de Deus. Lembra quando você queria chutar o balde, largar tudo? Mas você está aqui. Sabe quem foi? Foi a mão de Deus. Sabe quando você estava fraco? Você não queria vir mais para a igreja. Você não queria mais adorar o Senhor, mas você está aqui adorando Ele. E sempre foi a mão de Deus. Não tem outro igual. Não tem outro igual que nos sustente. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram
Órfãos, o Senhor cuida de mim, cuida de você nessa batalha, nessa guerra. Quem acredita nisso, irmão, levanta sua mão para cima e toma posse dessa herança e dessa promessa. Você tem dono em nome de Jesus e Ele tem cuidado de vós. Vamos ouvir a mocidade também em nome de Jesus. Continue dando glória a Jesus. Aleluia, que presença maravilhosa, irmãos. Os louvores preparam a igreja para a palavra, né? Às vezes chegamos aqui de uma forma e Deus vai trabalhando na nossa vida e Deus vai falar conosco. Sombra de, mas venha te proteger.
Deus faz assim. Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele nos ama, né? E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, tudo acontece. E as coisas que acontecem deixam a gente muito feliz, muito contente. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor, sua esposa, sua filha, que nos acolheu em sua casa, né? E que a gente fica muito feliz quando a gente é bem recebido, bem acolhido, num lugar maravilhoso desse, né? E nós estamos muito felizes por tudo isso, por nos acolher, por nos atender, dar aquele apoio, né? Que nós viemos para aqui para visitar nosso filho, que está fazendo faculdade aqui, né? Então, nós viemos visitar. Então, seria injusto não passar na casa do nosso sobrinho, certo? Então, eu estou muito feliz por vocês também nos receber muito bem e que Deus continue abençoando a vida de cada um que se encontra aqui. Estou muito feliz por tudo isso aqui que o Senhor nos concedeu. Amém? Amém. Eu sou grato a Deus por tudo. Amém. E o meu remédio pra dor, te faço
Espírito Santo, de repente, o de repente de Deus nos surpreende, igreja. Quando a gente pensa que não tem jeito, é o de repente de Deus. Eu não tenho mais saído, o de repente de Deus. Quando estão derramando o Espírito Santo, estão reunidos e o de repente do Espírito Santo desce sobre a cadeia. Isso dá lugar. Seja renovado, seja abraçado pelo Espírito Santo, irmão. Não é possível que você não está sentindo essa glória, Sinto o Senhor renovando pessoas aqui nessa noite. De renovo, aleluia, glória. Meus amados irmãos, se deixar daqui a pouco vira vigília, né? Cadeias assim, irmão, dá lugar. Vamos proceder dízimos e ofertas. Ainda tem a palavra, né? A igreja já está propícia, está preparada para a palavra, está sedenta, amém, igreja? Vamos ouvir a nossa irmã Stephanie louvando o nome do Senhor. Estava aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e me acontecerá.
Diz assim a palavra do Senhor nesta noite para a sua igreja. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 1 do capítulo 1 de Josué. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que ele daria. Verso 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não tem desvio nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, estamos diante de uma palavra. Palavra esta que foi uma promessa que Deus fez ao povo de Israel através de um homem chamado Abrão. Abrão, homem este que habitava numa terra chamava dos Caldeus. E dos Caldeus era uma terra onde a Bíblia diz, a história bíblica vai nos relatar, que Abrão tinha um pai por nome Terá. E o ofício de pai de Abrão, Terá, era fazedor, fabricador de esculturas, com esculturas de idolatria.
fazia esculturas de deuses estranhos. E um dia Deus vai aparecer para Abrão e vai dizer assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, sem hesitar, sem titubear, Abraão ele vai aceitar esse comando do Senhor. Mas Deus vai dizer para Abraão: Abraão, te farei de ti uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu, tão grande como a areia do mar. E a Bíblia diz que esse homem, ele vai receber esse comando do Senhor e vai sair da sua terra. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão ele vai levar consigo o seu sobrinho Ló, porque Deus ele falou para Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai. Aqui eu já abro parênteses para poder aplicar algo. Tem local que não tem como a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas, porque muitas das vezes nós queremos insistir em algo que Deus já deu a direção, em algo que Deus já deu o comando, porque como Ele é o criador do projeto, como é aquele que executa, é aquele que planeja e é aquele que dá o resultado final, Ele conhece com aquilo que vai ser bênção para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele vai levar consigo o seu sobrinho Ló. Aí você conhece a história, vai haver contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus sempre fez um projeto e algo grande para a sua nação. Aqui onde nós lemos aqui, nós vamos ler que a Bíblia diz que em Josué agora, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai ordenar a Moisés que coloque as mãos sobre a vida de Josué. O que isso quer dizer? Era Deus preparando Josué para algo grande, porque eu entendo que aquele foi o que Deus colocou lá em Atos dos Apóstolos. Jesus falou: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque haja vista que eu entendo, porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz, o Espírito Santo é aquele que nos direciona, o Espírito Santo é aquele que chora, o Espírito Santo é aquele que nos renova, o Espírito Santo é aquele que faz a intercessão e leva as nossas orações até o trono do Senhor, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não se preocupe, a luta que você esteja passando, o Espírito Santo, ele está intercedendo por você. O Espírito Santo, ele está levando as suas dificuldades, os seus crivos da vida até a presença do Pai. Então não tem como dar errado, porque o Espírito Santo é o que foi enviado para nos capacitar, para realizar essa obra na terra, porque nós somos falhos, nós fraquejamos, mas o Espírito Santo, ele diz: eu estou contigo, você não vai parar essa luta, eu estou pelejando juntamente com você. Agora nós vamos ver alguém sendo cheio do Espírito Santo, mas nós vamos olhar algumas características aqui. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, Diácono Gabriel França, o Espírito ele queima dentro dos nossos corações. Muitas das vezes nós estamos lá embaixo, mas o Espírito Santo ele te apega e fala: meu filho, minha filha, eu estou contigo. Aleluia! E a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que entra num culto como esse, ele começa a interceder para o culto dar certo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que está cheio, está falando: Senhor, usa o ministério, Senhor, usa as irmãs, usa os jovens, usa os adolescentes, usa as crianças, usa os vasos. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele sente a necessidade de ser envolvido pela presença de Deus, e aonde a presença de Deus habita, o cenário é mudado. Aí Deus vai dizer assim, capítulo 1: e sucedeu que depois da morte de meu servo Moisés, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Talvez Josué estava ali triste, desanimado, cabisbaixo, porque Josué ele presenciou, pastor Leonardo, toda a aflição do povo. Porque a Bíblia diz que quando morreu José, se levantou um novo rei do Egito, um novo faraó, que não conhecia, eita meu Deus, e nem tinha ciência de quem era o Deus de Israel. O problema todo é quando as pessoas não entendem de onde nós viemos, pastor. O problema todo é quando as pessoas não entendem de onde Deus nos tirou. Quantas vezes, pastor Paulo, a Brasília pegando fogo no motor, o vira aquecendo, mas o Senhor estava aqui junto com a sua família, adorando o nome do Senhor. E muitas vezes as pessoas não entendem. Chega hoje uma igreja climatizada e acha que é fácil. Não é fácil não, meu irmão. Teve luta, teve choro, teve renúncia. Vou dizer algo para você. Filhos de pastores, de missionários sofrem. Minha mãe é uma das mulheres mais usadas pela misericórdia de Deus nesse Jacarepaguá. Quando Deus nos trouxe lá do Morro da Pedreira, eu tinha 4 anos de idade. Deus falou assim: missionária Júlia, levou um homem que era um dos homens mais ricos aqui dessa região, o pastor Paulo conheceu. Um português chamado Libório, Dorca também conheceu, porque ela convivia lá em casa nessa época. Minha mãe tinha um trabalho de oração lá na Pavuna, no morro. Aquele homem chegou lá com uma Paraty 93 0 km, botou no pé do morro, porque ele ouviu falar que lá no Morro da Pedreira tinha uma mulher que Deus usava. E minha mãe, quando aquele homem botou o pé na porta, minha mãe estendeu a mão, aquele homem caiu endemoniado e foi liberto do espírito de depressão. Uma semana, aquele homem voltou e falou: irmã Júlia, tem uma semana que eu não durmo. Deus colocou algo no meu coração e abençoou a senhora. E Deus tinha usado um vaso e falado: olha, vou eu te tirar desse lugar e te levar para uma terra estranha, um local onde ninguém te conhece. Aquele homem veio aqui, comprou um terreno onde eu moro. Todo mês, pastor Paulo, era 2 carrinhos de compra no antigo não ainda existe o Carrefour da Barra. Aquelas latas de leitinho enormes, 2 carrinhos um atrás do outro, e eu ia junto para aquelas compras. Mas filhos de quem tem chamado sofre. Ela não tinha tempo, nós crescemos meio desestruturado. Mas aquele que tem chamado não se perde. Entramos todo mundo nas drogas, todos viciados na cocaína. Eu tenho 2 irmãos ainda que é. Mas no ano de 2001, estava eu virado de sexta para sábado, drogado. Na madrugada, o pastor Miquel e o diácono Marcelo, que é esposo dessa irmã aqui, ó, eles tinham uma Kombi e falou: estou indo lá para a vigília no Riachuelo, lá na igreja do pastor Valde Filho. Falei: eu vou também. Drogado, irmão. Aquele homem fez o apelo: vem aqui quem quer ser batizado no Espírito Santo. Eu fui lá meio triste, meio sob efeito da cocaína ainda. Quando eu saí, o pastor Walter Filho, que era presidente dos pastores do Rio de Janeiro, era um homem muito bem conceituado. Ele falou: varão, vem cá você. Quando ele botou a mão na minha cabeça, Deus batizou aquele jovem, drogado, virado com o Espírito Santo de Deus. Eu só quero que você entenda que o Espírito Santo é aquele que nos move. Estou eu aqui hoje, fazer 24 anos na presença do Senhor, adorando o nome dele. Mas deixa eu andar aqui. Talvez Josué estava triste, mas Josué ele tinha uma missão. Josué, ele tinha que conduzir o povo, o maior general de guerra que já foi levantado sobre Israel. E a Bíblia diz que talvez Josué, conjecturo eu,
estava lá, Senhor. Eu vi, Senhor, o que Moisés passou. Moisés foi levantado. Moisés era um egípcio, mas era também judeu, era hebreu. E Deus falou para Moisés: vou eu te mostrar, te levarei, te introduzirei numa terra. Aí eu quero algo aqui, aplicar algo nas nossas vidas aqui. Porque, querido, muitas das vezes nós almejamos algo, mas não é para nós. Porque a Bíblia diz porque que Josué, ele recebeu essa missão. Josué recebeu essa responsabilidade de dar continuação. Porque quando Moisés entrava na tenda, a história vai dizer que Josué ficava porta. Todas as vezes que Moisés entrava, Josué buscava intimidade, Josué buscava relacionamento com Deus, porque sem relacionamento com Deus não adianta. Não adianta eu querer ser aquilo que Deus não me chamou para ser, querido. Cada um tem um chamado. Não adianta eu almejar aquilo que o meu irmão já está fazendo, porque o tempo do Senhor é dele, não é o meu. E a Bíblia diz que agora Josué, ele vai se levantar. Talvez Josué estava lembrando: Senhor, mas eu vi, Senhor. E eu meditando nessa palavra essa semana, o Espírito Santo cortou no meu coração. Um homem que foi chamado, um homem que passou luta, dificuldade, um homem que ali passou muitas privações, porque a Bíblia diz que quando Moisés sai, um povo murmurador, um povo, louvado seja o nome do Senhor, ingrato, um povo de coração obstinado, a Bíblia diz que agora o povo vai dizer para Moisés: Moisés, não havia porventura sepulcro no deserto, no Egito, para vir nos trazer aqui para morrer nesse lugar. Meu Deus, oh glória. Maravilha. Mas a Bíblia diz, querido, que Josué, ele está sentado, desanimado, incrédulo. Mas a Bíblia vai dizer que Josué que vai introduzir o povo na terra prometida. Porque eu estava analisando essa semana, Diácono Vinícius, é melhor eu subir aqui sentadinho, adorando, intercedendo para que o Senhor possa usar o Diácono Gabriel França, que eu sei que é o exímio pregador da palavra, quando ele estiver ministrando, de que eu querer estar no lugar dele, querido. Eu estou aqui intercedendo para que Deus possa usar ele de maneira poderosa. E Josué estava sentindo na pele o que era aquilo, porque talvez nós não sabemos, mas Josué passou um filme, uma retrospectiva na sua mente, porque aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque Josué talvez estava triste, falando: Senhor, o Senhor chamou Moisés, mas agora Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, tu não vai entrar na terra, tu vai subir no Monte Nebo, mas eu vou deixar você avistar a terra, mas lá você não vai entrar. É isso que nós temos que entender. É isso que a nossa liderança, meu pastor, porque muitas das vezes as pessoas, desculpa, faz a gente pecar, querido, porque é tanta tribulação, é tanta luta, é tanta murmuração, que nós perdemos a bênção, nós perdemos a razão. Mas Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que nós sejamos intercessores, ajudadores, que venhamos para somar, e não para diminuir, não para dividir, para que possamos fazer a obra crescer. Porque a Bíblia vai dizer que não adianta. Crente é igual gema de ovo, a clara, né? Eu gosto de fazer os omeletes de vez em quando. Quanto mais bate, mais ele cresce. A Bíblia diz que o faraó vai se levantar, e irmã Rose vai dizer assim: olha, vamos usar de estratégia aqui, porque esse povo hebreu é mais numeroso do que nós.
porventura se levante a guerra, eles se unam, e eles são maiores do que nós, vamos oprimir, vamos afligir. Mas a Bíblia diz que quanto mais afligia, quanto mais perseguia, o povo crescia. Porque não tem a ver comigo e com você, é com a promessa. É com a promessa de Deus sobre a sua vida. Irmão, desculpa a expressão, mas eu sou sanguíneo. Sou meio agitado, nasci de 8 meses. Minha mãe falou que desde os 7 me segurou no sono. Eu queria vir, mas vim com 8. A Bíblia diz, querido, que o povo pressionava. O povo pressionava aqueles homens, murmuravam. E a Bíblia diz que é daquela geração, que simboliza a velha geração, o pecado, não entrou ninguém na terra prometida. Aí Deus falava no meu coração, Espírito Santo, durante essa semana, eu orando na madrugada. Querido, que não é fácil. Você imagina perder a bênção por causa de murmurador, irmão Rose? Perder a bênção por causa de pessoas que não têm compromisso, não têm responsabilidades. Pessoas velhas, muitas das vezes no evangelho não se posiciona, não tem um relacionamento com Deus, mas quer colocar a mão naquilo que Deus ainda não preparou para colocar. Vejam, a Bíblia vai dizer que a trajetória de Israel seria uma trajetória de alguns dias. Alguns dias. Por quê? Durou 40 anos, mas o povo de Israel estava 430 anos no Egito. E a Bíblia diz que Deus não levou o povo. Eu vi o evangelista Gabriel falando sobre isso com excelência. Porque na lateral, no caminho mais próximo, mais perto, tinha os filisteus, homens de guerra, homens de peleja, homens experimentados desde a sua mocidade na guerra. Mas aí eu comecei a ministrar, a palestrar com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, sim, tem base. Deus não levou para o povo não morrer, porque Israel era o povo da adoração. Israel já era no início, era o povo do manto, era o povo do glória, era o povo da presença, porque a arca ia adiante e Deus ia dando vitória. Mas eu entendo também, se Deus quisesse levar, irmã Cíntia, o povo de Israel por um caminho mais curto, quem ia pelejar não era o povo, era o próprio Deus. Ia introduzir na terra prometida. Mas sabe por quê? Durou 40 anos. Não era porque Deus ele era mau, não. Era porque Deus conhecia o coração do povo. Deus conhecia a dureza, a obstinação do coração daquele povo. Deus ele me conhece, Deus ele te conhece. Talvez essa vitória não chegou ainda porque nós vamos nos engrandecer, nos ensoberbecer, iremos espinar o nariz, estufar o peito, iremos ser arrogantes, iremos entrar aqui achando que nós somos do tal, e esquecer que quem dá vitória é Ele, quem peleja é Ele. É por isso que primeiro Ele quer preparar as nossas vidas para depois da vitória. 40 anos de peregrinação e o povo não tomou jeito. É por isso, pastor Leonardo, o senhor é muito amoroso, muito atencioso, mas irmão, tem momento que nós temos que ser mais sinceros. Falar, irmão, em nome de Jesus, vai orar mais. Larga esse WhatsApp para estar fazendo fofoca, reclamação do grupo, do departamento. Vai buscar a presença de Deus. Toma posição, porque Deus, nós estamos aqui peregrinos, somos forasteiros nessa terra, nós estamos de caminho para o céu, nós temos que estar aqui em unidade, em comunhão e adoração, para agradar o coração de Deus.
Moisés se irou tanto, e eu caminho para o final, que Deus vai falar: Moisés, toca na rocha, que representava o próprio Deus. Moisés irado, cansado, depois de ter passado uma jornada tão grande, Moisés vai e bate na rocha com um cajado e pede a oportunidade de entrar na terra prometida. Querido, característica de pessoas sem medo de errar. Pessoa que está muito tempo na prova, tem seus casos específicos. Não sai na luta, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Tem que voltar para a presença de Deus para que Deus possa restaurar, para que Deus possa dar vitória e entregar a bênção. Sabe por quê? O povo ficou 430 anos, 40 anos peregrinaram no deserto. Da idade de 20 anos para cima ninguém entrou, morreu todo mundo, tombou no deserto. Porque eu ainda creio num Deus que sara, num Deus que cura, num Deus que dá vida, mas no Deus que mata. Se eu não me colocar na posição igual Deus quer, Deus levanta outro. Se eu continuar fora da posição, eu creio no Deus que me prepara e me leva. Já contei isso aqui. Evangelista Alexandre, homem que foi abraçado, apadrinhado pela igreja do Riachuelo, do pastor Valdir Filho, ali da estrada do Viegas, ex-traficante, assaltou uma senhora, serva do Senhor na Rocinha. Tacaram fogo, pegou 70% de fogo no corpo dele, queimou tudo. Encolheu os braços. Se converteu, se entregou na presença do Senhor, o ministério honrando ele. Deu uma esposa de 1,80 m, loura, bonita, colocou do lado dele. Um dia ele se desviou e foi jogar bola. Quando ele se desviou e foi jogar bola, na estrada do Viega passou um ex-rival e matou ele, morreu. Que essa noite nós possamos nos preparar para entrar na terra prometida. Nós temos visto o que tem acontecido aqui perto. Se você não tem chorado o que tem acontecido em Israel, até mesmo no Irã, na faixa de Gaza, você tem que nascer de novo. Crianças chorando, perderam tudo. E nós estamos aqui muitas das vezes fora daquilo que Deus preparou para nós. Mas aqui eu tenho uma notícia boa para a tua vida. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Deus, Ele deu todas as ferramentas para aqueles homens. Você vê que quando Moisés ele sobe o monte para poder escrever, para que Deus venha escrever os 10 mandamentos, Deus fala: Moisés, desce depressa, porque o teu povo que tu tirou do Egito tem profanado o meu nome, fez um bezerro de ouro. Aí, como é que o povo que ficou 430 anos preso no deserto tem ouro para fazer um bezerro, pastor Paulo? A Bíblia diz que lá no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 35, a Bíblia diz que quando Deus ele envia a praga dos primogênitos, e que Faraó acorda pela manhã e vê seu filho morto, ele manda o povo sair. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel vai dizer: olha, nos dê vasos de prata e nos dê vasos de ouro, porque nenhuma recompensa na presença do Senhor é vão, nenhum trabalho na presença do Senhor é vão. E a Bíblia diz que os egípcios começam a entregar ouro e prata. Vai, mas vocês não vão de mão vazia, porque Deus deu toda a oportunidade, Deus deu todo o amparado, deu todas as ferramentas necessárias, deu todo o recurso para que o povo saísse abençoado. Mas o negócio não estava no que eles estavam carregando, é o que eles tinham dentro do coração. E que nós possamos refletir nessa noite. Para onde nós estamos indo? Será que nós estamos andando em círculos? Foi levantada uma liderança na terra. Você está dentro de uma igreja que tem uma liderança.
uma liderança guiada por Deus. Que nós possamos nos preparar para entrar no gozo celestial do Senhor. Porque isso aqui é passageiro, é momentâneo. Nós iremos raiar no céu de glória quando os anjos vierem para arrebatar a sua igreja. Nós aqui estamos nos preparando. Nós aqui estamos nos entrando em comunhão. Glória, aleluia, preparando, tirando tudo aquilo, todo resíduo, tudo aquilo que possa atrapalhar, toda a inveja, tudo aquilo que possa nos tirar da promessa. Porque Deus tinha feito uma promessa para o povo. Vou introduzir vocês numa terra boa, numa terra larga, numa terra que manda leite e mel. Mas só, irmãos, eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Naquela terra, o povo teve a oportunidade de entrar. Porque a Bíblia diz que Josué enviou 12 espias para espiar a terra. E a Bíblia diz que eles subiram, entraram na terra, colheram cachos de uva que tinha que carregar de 2. Terra boa, larga, próspera, abençoada. Mas a Bíblia diz que 10 dos 12 voltaram com relatório negativo. Selecione quem anda do teu lado. Selecione com quem você confidencializa suas coisas. Se te dá uma palavra positiva, você te desanima. Se diz eu estou contigo nessa peleja, você corta a corda. Porque Deus ele está à procura de pessoas que venham com relatório positivo para cá, querido. A presença dele para que a obra possa crescer, para que a obra possa se desenvolver. Viram a terra, provaram da terra, mas não confiaram naquilo que Deus tinha feito a promessa. Porque entenda uma coisa, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, é pelo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Mas é condicional. Deus faz a parte dele e eu faço a minha, Diácono Vinícius. Não é porque Deus falou que vai me dar que eu não tenho que pagar meu preço, não. Eu tenho que mudar, eu tenho que tirar algumas coisas que atrapalham, que Deus possa realizar na minha vida a promessa dele. E a Bíblia diz, querido, que naquela geração só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Aí você começa a analisar aí agora, e eu fecho a Bíblia. Aquela promessa que Deus fez. Até quando nós não tínhamos, nós buscávamos, nós orávamos, nós jejuávamos, nós confiávamos na promessa do Senhor. Porque tem uma coisa, ó, a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Guarde isso no teu coração. Não almeje algo para a sua vida que você ainda não está preparado para administrar. Não peça ao Senhor aquilo que você não tem capacidade, equilíbrio para poder administrar. Porque Deus ele vai te dar. Deus ele dá, é um Deus bom. Você vai subir monte, você vai orar, você vai jejuar. Por quê? Quanto mais dado, mais é cobrado. E a liderança, ela tem que estar diferente do corpo. Porque é quem direciona o que tem que ser feito. Amém? Amém? Porque tem gente que pressiona. Tem gente que pressiona, Andressa. Tem gente que quer dirigir culto. Tem gente que quer estar na frente.
mas não está preparado, querido. Sabe por que eu vou te dizer? Você dirige hoje um culto de domingo como esse. É um nível espiritual mais elevado. Chega durante a semana, o vento se levanta, o vizinho se levanta, o marido que não é convertido se levanta, a mulher que não é convertida se levanta, mas sabe por quê? Você colocou a mão naquilo que ainda não é tempo. Tem que estar pronto para perder. Eu já contei isso aqui. Perdi um filho de 4 anos por câncer. Presbítero na casa do Senhor, dirigindo o culto da família. E depois como é que pregava que Deus cura? Porque Deus não curou meu filho. Mas escolhido não tem direito de escolha, Vinícius. Minha mãe falava assim: amorzinho, não é essa vida que Deus falou que ia te dar, não. Deus profetizou você no meu ventre, eu não sabia que estava grávida. Deus te chamou como um profeta. Você não vai morrer nessas drogas. Eu olhava, falava: eu não quero isso, vivendo no mundo. Mas escolhido, igual dizia o pastor Wagner, o pastor Rogério, não tem direito de escolha. Ou vai, pastor Leonardo, ou vai. Vai gemendo e chorando, mas ele vai. Ele vai, ela vai. Ela não vai abandonar, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou, foi Deus que marcou. Então só peço ao Senhor: Senhor, eu sei que eu tenho uma chamada. Só prepara a minha vida para mim poder administrar e poder tocar com excelência aquilo que o Senhor entregou em minhas mãos. Amém? Quem recebeu essa palavra? Não está demorando não, querido. É Deus te preparando. Eu passei uma fase da minha vida, depois que eu casei, encerro, contar isso aqui. Difícil. Trocando de emprego, ganhando pouquinho, um patrão atribulado, me perturbando. Mas chegava lá todo dia 4 horas da manhã, não faltava, não botava atestado, não chegava atrasado. Cheguei lá e falei: ó, me dá minhas contas aí que eu quero ir embora. Ah, mas você vai tirar o aviso? Não, eu vou indenizar a empresa e quero ir embora. Tira aí R$1.800 aí do aviso aí, eu quero ir embora. Tira um mês de trabalho. Era uma fase, Diácono Gabriel França. Precisei adquirir algumas coisas. Recorri ao meu pai, me abençoou, e dentro de alguns meses Deus já estabeleceu todo o meu potencial de compra, para a glória de Deus. Era uma fase, mas eu estava aqui adorando, tinha perdido totalmente o potencial, Gabriel, de compra. Mas Deus é tremendo e é fiel com aqueles que é fiel na presença dele. Mas o segredo está onde? Vou entrar um pouquinho aqui em você ser fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Amém, querido? Que você, nessa noite, com a graça do Senhor, possa ter recebido essa palavra. E eu gostaria dessa noite, querido, não posso finalizar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, porque cada um aqui, se eu perguntar, tem uma promessa de Deus, tem uma chamada de Deus. Mas talvez algumas coisas paralisaram na sua vida, algumas coisas parece que travou. Mas Deus nessa noite Ele te chama para que você venha na noite desse dia se posicionar na presença dEle, para que a vitória possa chegar na sua vida. Eu gostaria de saber se aqui há entre nós alguém que ouviu essa mensagem e quer nessa noite receber uma oração do Senhor. Gostaria de pedir, com a permissão dos meus pastores aqui na minha retaguarda, que a igreja se colocasse de pé, amém? Você que nessa noite está afastado, não teve encontro com Deus ainda, eu gostaria de te convidar aqui na frente, que eu quero orar por você juntamente com a igreja. Você que entende que precisa, Deus ainda está dando a oportunidade de voltar as promessas cair sobre a sua vida. Vem aqui na frente em nome de Jesus, que eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero interceder por você,
Quero que o Senhor, Ele te reestruture para que você possa, na presença do Senhor, receber aquilo que Ele te prometeu. Tem alguém entre nós nessa noite que está fraco espiritualmente, pensou em parar? Eu quero orar por você nessa noite. Se não tem, eu quero agradecer essa oportunidade nessa noite, pedir que os irmãos continuem orando por nós, que nós estamos num só propósito, num só objetivo, que é morar no céu. Amém? Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade, aplaudo o Senhor nessa noite.